E a gente está nessa sequência. Durante o encontro do pequeno grupo, o que eu devo fazer? E durante o encontro do pequeno grupo, nós estamos falando sobre o momento do compartilhar palavra de Deus. Então você, já nos outros vídeos, imagino que você já deve ter assistido os outros vídeos, espero que você já tenha assistido os outros vídeos que falamos o que é compartilhar, o que não é compartilhar, o porquê do compartilhar, quais características devo ter para compartilhar. Então, pelo menos esses 4 vídeos anteriores, eu espero que você tenha assistido, ok? Hoje nós vamos falar sobre como fazer o compartilhar. Então, vai ser um vídeo um pouco maior. Eu preciso muito da sua atenção, tá? Porque o como, agora a gente já vai para o como fazer. Algumas pessoas, você pode já ter olhado a playlist lá no canal no YouTube, você já deve ter pegado o seu DVD e você já deve ter vindo já direto para esse vídeo. Não faça isso, não faça. Por quê? Você precisa primeiro saber os outros ensinos para fazer este aqui, o compartilhar, de forma excelente. Tá ok? Então não deixe de assistir os vídeos anteriores. Não assista esse, pare aí. Não assista esse vídeo enquanto você não ter já concluído, assistido os outros. Tá ok? O que é compartilhar, o que não é compartilhar, o porquê do compartilhar e quais características devo ter, ou eu citei só uma principal, que é ser transparente, para compartilhar. Então agora sim, como fazer o compartilhar? Antes, eu preciso iniciar com algumas dicas. Primeira delas, não leia o esboço, o estudo que a igreja fornece. Não leia. É muito doloroso. Imagine que eu estou me preparei para hoje, né? Esse aprendizado que eu tenho que me preparar antes para trazer o treinamento. Imagine eu aqui. E aí, ao invés de eu interagir com você, eu comece a ler. Como devo compartilhar? Ia ficar chato, não ia? Claro que ia! Então, como nós já aprendemos no antes, porque tem o encontro do pequeno grupo antes, durante e depois. Você está no durante. Antes, você já deve saber o seguinte, você já deve ter lido o compartilhar, o estudo do compartilhar. Por exemplo, seu PG, seu pequeno grupo é na quarta-feira? Então, segunda-feira, a igreja liberou o estudo, você já deve ler o esboço. Gente, a gente não gasta 15 minutos para ler o esboço, 15 a 20 minutos. Se você quiser ler um pouquinho, com um pouquinho mais de cuidado, 40 minutos. Sua hora do almoço. Almoçou, sentou, leu. Então não faz sentido você não ter lido antes. Você tem que ler antes para não ler durante. Ok? Fica aí guardada essa dica. Leia o estudo do compartilhar antes. Se é na quarta, leia até terça. Leia até terça-feira. Ou até quarta-feira na hora do almoço. Ok? Mas durante o compartilhar, não leia. Você pode ler uma frase que você achar interessante. Você pode ler os subtítulos, títulos e subtítulos e perguntas, no máximo. Ok? Então você pode ler frases interessantes, não, eu achei essa frase muito interessante, eu quero ler. Você pode ler os subtítulos, se você não tiver eles decorados. Normalmente você já percebeu que os nossos estudos têm 3 subtítulos, 4 tópicos no máximo.
5 tópicos no máximo. Então, normalmente a gente até decora os tópicos. Ok? Então você pode ler os títulos e as perguntas, que a gente sabe que as perguntas tem algumas são grandes e é difícil de lembrá-las. No máximo, ler o estudo que a igreja fornece no momento da reunião é muito chato. É chato, é cansativo, então não leia. Se prepare antes, como nós já conversamos a respeito. Ok? Leia antes para não ter que ler durante. Ok? Consequência se você não praticar essa dica. Gente, a gente percebe quando a pessoa não se preparou. Percebe. Percebe. A gente percebe que a pessoa está insegura. Eu estou inseguro porque eu não me preparei. Eu sei que tem algumas pessoas que ficam inseguras porque já são inseguras. Porém, é perceptível quando a pessoa não preparou. E não é bom. Você compartilhar o momento da palavra de forma insegura, todo mundo fica ali, será que ele está tendo certeza? Ele não está tendo certeza do que está compartilhando com a gente. E o grupo não fica à vontade. Ok? Então, é um resultado de quando você não lê antes. Então, leia antes. Entenda todo o estudo antes, para ali o conduzir do momento da palavra ser extremamente edificante. Ok? Então, essa é nossa primeira dica, né? Ou a dica principal é como fazer o compartilhar. Ok? Primeira dica ficou aí. Então, dado a primeira dica, entremos agora no assunto, que é como fazer o compartilhar. Se eu tivesse que dizer, por exemplo, eu estou aqui em mãos com este lápis. Eu poderia dizer que para o escritor, para o poeta, papel e lápis são as suas ferramentas de trabalho para o poeta. Ok? Para aquele que faz a capina de um lote, a ferramenta de trabalho deste que fará a capina é a enxada. Do pedreiro, sua colher de pedreiro. Então, cada trabalhador tem sua ferramenta e sem a ferramenta vai tentar arrumar... Gente, cá pra nós. Homem, quando tenta arrumar casa sem ferramenta, é uma tragédia. Ele pega a faca, ele faz a maior gambiarra do mundo e o serviço não sai legal. Então, tem que ter a caixinha de ferramenta, né? Custei aprender isso. Louvado seja o Senhor, eu aprendi. Então, não tem como a gente tentar fazer uma boa tarefa se não tiver uma boa ferramenta. Então, como fazer o compartilhar? Você vai precisar de uma ferramenta. É claro que a primeira ferramenta é palavra de Deus. Ok? É claro, você está no momento da palavra. A primeira ferramenta, palavra de Deus. Essa é a ferramenta principal. Agora, tem uma ferramenta especial para o compartilhar. Qual é a ferramenta então? Pastor, me fala qual é essa ferramenta. Eu preciso saber qual é essa ferramenta para o meu compartilhar no meu pequeno grupo ser extremamente edificante. Simples. A ferramenta do facilitador que compartilha a palavra no pequeno grupo se chama perguntas. Eis aí a ferramenta. As perguntas são a mais eficaz ferramenta para o facilitador do compartilhar da palavra do pequeno grupo. É sem sombra de dúvidas. São as perguntas, os tipos de perguntas, como as perguntas são feitas, é que certamente colaborará com a participação, com a condução do compartilhar da palavra no pequeno grupo.
Então, o tipo de pergunta que você faz no seu pequeno grupo e como você faz essas perguntas, certamente está interferindo na participação, na prática do princípio uns aos outros do seu pequeno grupo. Então, se ela não está sendo bem feita, se o tipo de pergunta que você está usando não está sendo o ideal, e se o modo de fazer as perguntas também não está sendo correto, eu tenho certeza, a participação do seu pequeno grupo não deve estar boa. Não é? Só um está falando, os outros estão inibidos, ou está aquela resposta, sabe? Sabe aquela resposta óbvia? É assim que está o seu compartilhar? É assim que está o seu momento da palavra no pequeno grupo? Aquele silêncio, aquele ambiente fúnebre, desconfiado, aquele ambiente infrutífero, não participativo, aonde o princípio de edificação mútua passa longe de ser vivido e praticado. Então, eu posso te afirmar, a ferramenta está sendo mal usada, que é as perguntas. As perguntas precisam ser bem feitas e tem que usar o tipo adequado de fazer perguntas. Pastor, tá ok. Então, como assim? Tipo de pergunta? Como assim? Existem pelo menos 2 tipos de perguntas que nós usamos no pequeno grupo. Porém, no seu devido tempo deve ser usado essas perguntas. Ok? Quais são elas, pastor? Primeira, perguntas fechadas. São as chamadas perguntas com respostas óbvias. Eu Renato, coloquei o apelido dessas perguntas, que elas devem ser usadas no compartilhar do pequeno grupo, de perguntas ping-pong. Né? Você faz e volta, faz e volta. São perguntas óbvias. São perguntas que a resposta é óbvia. Tem umas que são mais fechadas, tem outras que são menos fechadas, mas elas estão dentro do grupo perguntas fechadas. Certamente, uma pergunta só de introdução, você pode fazer uma pergunta fechada para um visitante, que normalmente vai ser sim ou não. Eu vou dar exemplos aqui dessas perguntas, né? Então, as perguntas fechadas são aquelas que a resposta é óbvia, mas tem as perguntas abertas. Essas, eu coloquei um apelido nelas, ou um termo nelas. Eu chamo essas perguntas de as perguntas do coração. Ah, tá vendo? As perguntas do coração. São as perguntas abertas. Não são perguntas complicadas, não é isso. Não são perguntas teologicamente difíceis. Não, nós não estamos falando dessas perguntas. Nós estamos falando das perguntas que colaboram para a pessoa falar o que vem lá do coração mesmo, lá de dentro. São aquelas perguntas que colaboram para a pessoa abrir a cortina e a gente ver quem é a pessoa de fato. Ok? Então são esses 2 tipos de pergunta. Primeiro, pergunta fechada, que a resposta é óbvia. Segunda, perguntas abertas. São aquelas que vêm do coração, que a pessoa se expõe, se abre, fala o que realmente pensa, sente e está vivendo. Ok?